Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa. Obrigado, Pai, porque nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter esse tempo de comunhão. E agora, Pai, que nós vamos estar abrindo a Tua palavra, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, amém. Bom, queridos, esses dias atrás nós estávamos falando um pouco, numa dessas meditações anteriores, nós estávamos falando um pouco sobre a graça de Deus. Mas a graça de Deus, os irmãos podem assistir a ministração que já teve esses tempos atrás, mas além da graça de Deus, que é extremamente importante para nós, nós também temos outra coisa que Deus faz conosco, que também é extremamente importante e que vale a pena nós meditarmos um pouco a respeito disso nesta manhã. Para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre este assunto, eu queria contar uma história para os irmãos. E a história é mais ou menos assim. Um garoto estava passando pela rua e ele viu um carro que atropelou um cachorro. E aí o carro atropelou o cachorro e o carro foi embora. E deixou o cachorro lá naquela situação. O menino viu aquela situação, foi lá, pegou o cachorro, levou para casa e levou para o médico ver o que poderia ser feito. O médico falou assim, olha, as duas patas traseiras desse cachorro a gente vai ter que cortar. E aí o menino ficou naquela situação, tal, tiraram-se as duas patas traseiras do cachorro, e aí o cachorro não conseguia andar. E aquele menino ficou com tanta dó daquela situação, que ele teve uma ideia. Ele falou, já sei. Ele pegou os brinquedos dele, desmontou os brinquedos, criou umas rodinhas e fez tipo uma cadeira de rodas para o cachorro, na parte traseira, amarrou no cachorro assim, e aí o cachorro podia andar com as duas patas da frente e com as rodinhas dos brinquedos do menino atrás. Aí o pai, olhou, viu que desmontou os brinquedos que ele tinha ganhado, o pai que tinha dado os brinquedos para ele, falou assim, mas filho, você desmontou os seus brinquedos para você fazer isso para o cachorro. E aí ele pegou e falou assim, mas pai, eu tenho as minhas pernas e eu posso correr e brincar para tudo qualquer lado. Olha a situação desse cachorro. Esse cachorro não poderia fazer isso. Então por isso que eu quero que ele possa fazer as mesmas coisas que eu posso fazer também. E aí o pai fala assim, não, então tá certo, né? O menino tá falando assim, olha o coração desse menino em relação a esse cachorro. E a questão que a gente pode pensar esse cachorro não fez nada para esse menino. O menino não tinha que ter ido lá e feito tudo isso, se for parar para pensar, né? Ele estava na rua, o cachorro não era dele. Ele viu, eram aqueles cachorros de rua, mas esse garoto, ele viu o estado de miséria daquele cachorro e ele colocou o coração dele na miséria daquele cachorro e ele falou assim, eu não quero que esse cachorro viva assim. E aí ele faz alguma coisa para que aquele cachorro consiga viver de uma forma diferente. Aquele cachorro não fez nada de errado, mas mesmo ele não fazendo nada de errado, ele vê aquela situação deplorável e ele tenta ajudar esse cachorro para que ele pudesse viver de uma forma melhor. E colocar o coração na miséria de alguém é o que a gente chama de misericórdia. Misericórdia é colocar o coração numa situação difícil, numa situação de sofrimento, numa situação complicada que a pessoa possa estar passando. E a gente vê que na Bíblia, Deus sempre teve muita misericórdia com o povo de Israel, com o povo da igreja primitiva e com a humanidade toda. Deus sempre teve muita misericórdia conosco. E nós podemos ver isso em muitos e muitas personagens da Bíblia. A gente fala assim, olha Deus agindo aqui. E da outra mensagem nós fomos vendo desde o Éden até hoje. Nós vimos todas as vezes em que Deus demonstrou da graça dele, não é? Mas hoje nós vamos focar apenas em duas passagens que nós vamos ver a misericórdia de Deus para com as pessoas.
E nada melhor do que o próprio Jesus para poder contar-nos histórias de como que Deus age com a misericórdia em relação a nós. Por isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 15. Enquanto os irmãos estão abrindo, essa passagem tem alguns momentos em que Jesus está só com os discípulos. Tem alguns momentos que Jesus está com a multidão. Tem alguns momentos que Jesus está falando com os grandes líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus, escribas. Então, é interessante que a Bíblia sempre ela vai contar com quem que Jesus está falando. E é interessante que Jesus ele fala de formas diferentes para essas pessoas, não é? A gente vê que com os discípulos, às vezes Jesus explicava muito mais aquela situação. Para a multidão, Jesus tentava consolar ou orientar eles que estavam, como ele dizia assim, né? Como ovelhas que estão sem pastor. Mas quando Jesus falava com os líderes religiosos, às vezes ele era um pouco mais duro com eles, pela forma como eles viviam e agiam. Nesse Lucas capítulo 15, nós vamos ver tem algumas parábolas de Jesus. E todas essas parábolas têm o mesmo moral da história. E o que está acontecendo é que aqui Jesus está conversando com a multidão, mas os líderes religiosos estão juntos. E quando os líderes religiosos estão juntos, eles começam a pensar entre eles que Jesus estava fazendo uma coisa que não valeria a pena. Esse é o contexto desse capítulo que nós vamos estar lendo aqui. Então olha lá, Lucas capítulo 15, começando a partir do verso 1, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então quer dizer, Jesus estava num lugar e quem é que estava com ele? Só as pessoas que ninguém gostava, né? Publicanos, por que eles não gostavam dos publicanos? Porque os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Mas esses cobradores de impostos pegavam o dinheiro do povo e mandavam para Roma. Só que esses cobradores de impostos não eram romanos, eles eram judeus. Agora pensa só, um judeu cobrando imposto de um outro judeu para dar o dinheiro para Roma. E eles não gostavam mesmo desses caras, porque eles falavam assim, você é um traidor, como que você faz isso contra a gente e tal. Então eles não gostavam dos publicanos. E além disso, imagine-se que o imposto eram 10 moedas. Eles falavam assim, é 12. E aí eles davam 10 moedas para o Império Romano e pegava 2 para eles. Então isso acontecia também. Então o povo não gostava dos publicanos, porque os publicanos eram judeus que davam os impostos para os romanos e de vez em quando eles acabavam pegando um pouquinho para eles mais do que era devido. Tanto é verdade isso, que lembra quando Jesus foi conversar com o Zaqueu? Zaqueu falou assim, eu vou devolver tanto. Por que ele falou isso? Porque ele pegava um pouco, ele tinha esse costume. Então, os publicanos e os pecadores. Os pecadores eram aqueles mais marginalizados da sociedade. Eram, no caso, as prostitutas, os bêbados, aquelas pessoas que o pessoal falava assim, esses daí não seguem as leis de Deus, então esses daí são os pecadores. Então, eram pessoas que o pessoal não gostava muito de viver perto. E exatamente estes que o povo não gostava de ficar perto, Jesus fala assim, não, eles foram os que chegaram para conversar com Cristo. Olha só. Aí, o que vocês acham que aconteceram? Verso 2. Os fariseus e os escribas murmuraram dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Você sabe que quando você chama alguém para vir comer na sua casa, ou quando você vai e fala assim, olha, vamos sair para almoçar, o comer fala sobre intimidade. Você não come com qualquer pessoa, você não convida qualquer pessoa para ir à sua casa, ou você não vai a algum lugar para comer com alguém que você não conhece ou não queira ter um certo grau de relacionamento. Então aqui ele fala assim, além dele receber, ele ainda come com eles. Olha só, como que Jesus faz uma coisa dessa? Então esses fariseus eles estão indignados com essa situação. Aí por causa disso, verso 3. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?
e quando a encontra, põe nos seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, olha como que Jesus responde essa murmuração dos fariseus, que diz assim: olha, ele está comendo com essas pessoas pecadores, eles não merecem. E aí Jesus fala assim: não, eles merecem sim, porque eles são as ovelhas perdidas que eu vim resgatar. E Deus festeja quando eles voltam para o aprisco. E é interessante que quando Jesus conta essa parábola, a gente pode pensar assim: nessa história ele tinha 100 ovelhas. Foi só uma que se perdeu. 99 tá bom, né? Você perder só uma, se for parar para pensar, ela não é tão importante assim, porque ele ainda ficou com 99. Se perdeu, perdeu. Ou às vezes você pode pensar assim: essa ovelha perdida, ela é rebelde, ela que quis sair. Se ela saiu, por que ele tem que ir atrás dele? Ela que volte, né? Para poder voltar para o pastor. Ela que vê lá, quebra a cara lá, depois ela pega e volta. Porque ela se perdeu, se ela perdeu, a gente tem que respeitar. Às vezes a gente pode parar para pensar dessa forma. Mas o que acontece é que ela se perdeu do nada. As ovelhas, elas precisam de alguém para poder direcioná-la. E se isso não acontece, ela se perde do nada. Ela não fugiu, ela se perdeu. É diferente o que está acontecendo aqui. E aí quando esse pastor começou a contar as ovelhas, ele viu que estava faltando uma. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele pensou assim: onde será que ela está? Será que ela está bem? Será que ela está machucada? Né? Será que ela se tropeçou em pedra? Será que ela está caindo no despenhadeiro e não está conseguindo subir de novo? Será que ela está com fome? Será que ela tem água? Será que ela está num lugar em que tem predadores que estão querendo pegá-la? Será que ela vai conseguir voltar para casa? E ele começa a pensar nisso. E aí você pensa assim: esse pastor, ele está bem. Ele está bem, ele está com as ovelhas dele, ele tem comida, ele tem água, ele tem abrigo, ele tem proteção, ele tem tudo. Mas ele está pensando na ovelha em que provavelmente ela não tenha nada disso. E aí então ele coloca o coração dele no sofrimento daquela ovelha. E aí na hora que ele coloca o coração dele no sofrimento daquela ovelha, isso impulsiona ele e fala assim: eu vou lá buscar. E aí então ele vai lá e busca a ovelha. E é interessante que o texto diz que ele pega a ovelha no colo e traz para casa. Se ele pega ela no colo e traz para casa, provavelmente ela podia estar machucada, provavelmente ela já estava extremamente cansada, provavelmente ela estava fraca, porque ela já não tinha comida ou água. Então você vê, ele coloca o coração dele no sofrimento daquela ovelha e ele então vai e traz de volta. É isso que ele faz. E é interessante que todos nós, um dia, nós estávamos perdidos. Um dia, nós nos perdemos sem perceber que nós nos perdemos. Porque se você chega uma pessoa que não conhece a Cristo, ele fala assim: não, eu estou muito bem. Vocês que é cristão quadrado, que vocês não podem fazer nada, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E ele acha que ele é livre, e ele acha que ele está bem, e ele acha que a vida dele é maravilhoso. Só que ele vive uma infelicidade enorme. Ele tem um vazio dentro dele que ele não consegue preencher. E ele fica procurando para ver onde é que ele vai achar e preencher esse vazio no coração dele. Ele é inseguro. Então ele fala assim: ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Como é que vai ser o ano que vem? Ai, e se eu perder o emprego? Ai, se a minha mulher acontecer tal coisa? E se o meu filho não conseguir aquele negócio? E aquela promoção, se eu não conseguir também? E essas eleições, quem é que vai ganhar? Ai, se acontecer isso? E essa pessoa não dorme. E essa pessoa ela fica assim: ai, se eu viajar, quem é que vai cuidar da minha casa? Se eu voltar e roubarem a minha casa? Se eu colocar esse dinheiro nesse investimento e esse investimento não der certo, eu perder tudo? E o cara vive assim. Ele fica: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É uma insegurança enorme. Ele fica inquieto. E essas pessoas não têm objetivo. Você fala assim: para onde que você vai depois que você morrer? Não sei. Daqui 10 anos, como que você vê que vai ser sua vida? Aí, ou então você fala assim: por que você está aqui na Terra? Né? Você está aqui, você tem algum objetivo, alguma missão para você cumprir?
E às vezes a pessoa fica assim. Então você vê, nós estávamos perdidos, como ovelha sem pastor. E um dia o Senhor viu essa miséria que nós estávamos e Ele falou assim, eu vou resgatar essas pessoas para mim. E aí então Ele vai, Ele coloca o coração dEle no nosso sofrimento e Ele nos chama para poder fazer parte do reino dEle. Ele viu a gente sendo escravo do pecado e Ele tira a gente de lá e coloca Ele no reino do amor dEle. Ele fez isso uma vez com a gente. E a gente pode pensar assim, será que Jesus realmente entende a gente? Será que Ele consegue colocar o coração dEle no nosso sofrimento? Ele é Deus Todo-Poderoso. Será que Ele consegue fazer isso? Então, mas a Bíblia diz que Ele consegue. Olha só, vamos abrir comigo lá em Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos de Hebreus no capítulo 4. Então, em Hebreus, no capítulo 4, começando a partir do verso 14, ele diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, conservemos firmes em nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Opa! Então ele está dizendo que nós temos as nossas fraquezas, que nós temos as nossas limitações, que nós temos os nossos problemas, mas ele fala assim, olha, nós não temos outro sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então quer dizer, Jesus ele veio à terra e ele sofreu as coisas que nós sofremos, mas tem um diferencial, e esse diferencial é que ele não pecou. Portanto, verso 16, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Então quer dizer, Jesus ele sofreu o que nós sofremos, e quando ele vê a gente nessa situação, ele fala assim, eu sei o que vocês passaram, então eu vou até vocês, ajudar vocês nessa situação, porque eu sei o quão difícil é, às vezes, as coisas que vocês estão passando. E encontremos graça para ajuda em momento oportuno. E às vezes a gente pode pensar assim, né? A missão de Jesus para vir aqui na Terra era para nos salvar. Então, se Jesus viesse e morresse no nosso lugar, tá bom, era só isso que ele precisava fazer. Mas Jesus ele vem, ele nos mostra o caminho de novo para Deus, ele restaura esse relacionamento que havia se perdido entre o homem e Deus, e ele sofre muito, e depois ele morre no nosso lugar. Aí você pensa assim, por que tudo isso? Se a gente for parar para pensar, Jesus ele foi traído, Judas, que era discípulo dele, trai Jesus. E quantas vezes nós somos traídos? Jesus, ele foi negado. Pedro nega Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós somos negados? Jesus foi injustiçado. Por quê? Porque o julgamento que condenou Jesus à morte não foi legítimo. Se você for olhar as traduções, você vai ver que tinha todo um processo que deveria ser feito e esse processo não aconteceu. E condenaram Jesus injustamente. Tanto é que teve um dos governantes que falou assim, olha, eu lavo as minhas mãos, vocês são judeus, vocês veem o que vocês vão fazer. Porque ele sabia que não estava certo aquilo. Jesus foi roubado, pegaram a roupa dele e falaram assim, vamos ver o que nós vamos fazer com a roupa dele. E quantas vezes nós somos roubados? Jesus ele foi agredido. Aqueles soldados romanos chicotearam Jesus, colocaram uma coroa de espinho nele e foi aquela situação toda. Ele foi agredido. E quantas vezes nós somos agredidos? Jesus se sentiu sozinho. Ele pede para os discípulos, naquele momento de agonia, ele fala assim, olha, vocês podem vir orar comigo? Eles, não, vamos Jesus. E aí Jesus está lá orando, quando Jesus abre o olho, os caras estão dormindo lá. Aí Jesus fala assim, gente, vocês não podem conseguir, eu estou num momento tão difícil, vocês não podem ficar comigo? Não, Jesus, agora a gente vai ficar. E aí Jesus vai lá orar de novo, quando Jesus volta, eles estão dormindo de novo. Jesus se sentiu sozinho. E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Jesus teve sede ali na cruz, faltou isso para ele, tanto é que ele pega e fala assim, eu estou com sede, faltou água, ele tinha necessidade e essa necessidade não estava sendo suprida. E quantas vezes nós temos necessidades
e a gente não vê essas necessidades supridas. E Jesus, ele sentiu o peso do pecado. Quando todo o pecado da humanidade chegou nele, ele não sabia o que era aquilo antes. E ele sente essa situação. E nós também sentimos o peso do pecado, porque a gente peca o tempo todo e a gente vê como é difícil a gente viver nessa vida de pecado. E a Bíblia diz que Jesus, ele se compadece de nós, porque ele sofreu as coisas que nós sofremos, mas sem pecado. Essa que é a diferença. Então a gente pensa assim, nós podemos nos achegar a Cristo, porque a gente dele nós recebemos misericórdia. Por quê? Porque ele nos entende nessa situação. Então quando Jesus ele está contando essa parábola para os fariseus, ele fala assim, olha, eu sei o que essas pessoas passam, eles também precisam de ajuda, e eu vim aqui para poder ajudá-los. Mas você sabe que, então, esse tipo de misericórdia, ele é extremamente necessário. Mas existe um outro tipo de misericórdia, que é diferente dessa, que está no mesmo capítulo de Lucas. A primeira parábola que a gente leu foi a parábola da ovelha que se perdeu. Mas tem uma outra parábola, e essa com certeza é a parábola, uma das mais conhecidas de que as pessoas conhecem. Tem desenhos, tem filmes, e tem tantas pessoas conhecem muito, que é a parábola do filho pródigo. É o filho que vai embora. Está em Lucas, capítulo 15, começa a partir do verso 11. É interessante, enquanto os irmãos estão abrindo, é interessante que esse capítulo ele foca nas parábolas de Cristo que tem o mesmo sentido, mas um ele fala de uma ovelha, o outro ele fala de uma moeda e o outro ele fala de uma pessoa. Cada uma delas tem um significado diferente. Hoje nós vamos ficar no da ovelha e vamos ficar no do filho. E a palavra do Senhor diz assim a partir do verso 11. Jesus continuou, porque ele está numa conversa, lembra? Ele está numa conversa. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquelas terras. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Porém o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por ter-o recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas é preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você vê que esse texto, ele é diferente da ovelha. A ovelha, ela se perde por se perder. Esse daqui, ele quis sair por vontade própria. Então ele sabia que ele estava em casa, ele tinha comida, ele tinha moradia, ele tinha família, ele tinha tudo ali. Mas o que acontece? Houve um grau de insatisfação nele que falou assim: eu quero sair daqui, eu não quero mais fazer parte disso, eu quero viver uma outra vida. E aí, os prazeres do mundo cegou esse menino. E aí, quando os prazeres do mundo cegam esse menino, ele pede para sair daquele lugar. Veja que no primeiro texto, o pastor ele vai até a ovelha e traz a ovelha de volta. Mas nesse texto, o pai não sai correndo atrás do filho, traz o filho de volta. O pai não faz isso. Por quê? Porque a ovelha, ela se perde por se perder. O menino, ele saiu por vontade própria, ele decidiu sair. E o pai respeita essa situação. O pai respeitou isso. O menino quer sair, o pai deixou. Aí você fala assim: nossa, mas então esse pai é cruel. Como que o pai deixa uma coisa dessa? Mas você vê que o texto diz que o pai aguardava todos os dias o menino voltar. Então passou um dia, ele olhava lá, nada. Aí ele passava outro dia, nada. E o pai estava: onde será que está o menino? Será que está tudo bem? Será que não está? Mas ele não vai lá, sabe por quê? Porque se foi o menino que decidiu, o menino precisa decidir de voltar para casa. E esse respeito, Deus também respeita nesse momento. E ele aguarda o filho todos os dias. Ele espera e ele espera. Até que chega o momento em que o filho cai em si. Você vê o texto? E o menino caindo em si, ele fala assim: o que eu fiz? E aí quando ele cai em si, aí ele decide voltar. Então ao mesmo momento que ele decidiu sair, ele decide voltar. E quando ele decide voltar, o pai está lá esperando e o pai olha e vê o menino. E é interessante que o menino fala assim: eu já sei, eu vou chegar, o que eu vou falar para o meu pai? Já sei, eu vou falar: pequei contra Deus e contra ti e tal, não sou digno de ser chamado teu filho, deixa eu ser um dos seus trabalhadores. Eu acho que eu vou falar isso. E ele está voltando pensando naquilo que ele vai falar. Na hora que o pai vê o menino de longe, o pai sai correndo, vai lá e ele fala assim: pai, pequei contra ti. O pai não quer nem ouvir o que o menino está querendo falar. O pai já fala assim: gente, traz as coisas que nós vamos fazer uma festa. E o menino nem termina de falar aquilo que ele queria falar, porque o pai, ele já se compadeceu. O pai já colocou o coração dele naquela desgraça que aquele menino estava vivendo. E ele fala assim: fica tranquilo, meu filho, você voltou para casa, é isso que importa, o resto é resto. Mas o outro menino que estava em casa, esse não colocou o coração dele no sofrimento do irmão dele. Tanto é que ele fala assim: por que você faz um negócio desse? Eu estou aqui o tempo inteiro, eu nunca fiz nada de errado, por que eu não tenho direito? Não é? Então, mas a gente pensa assim: o pai, ele viu aquela situação e ele coloca o coração dele no sofrimento daquele garoto e restaura ele de volta para casa. E isso acontece também conosco. Quantas vezes nós conhecemos a Cristo, vivemos com Cristo por um tempo, e aí os prazeres do mundo começam a encantar e você fala assim: eu vou lá ver como é que é. E a pessoa pega e sai dos caminhos do Senhor e vai viver o mundão. E aí o Senhor espera essa pessoa voltar. E o Senhor espera essa pessoa voltar. Até que chega o momento em que essa pessoa fala assim: o que eu estou fazendo aqui?
E aí essa pessoa então resolve voltar para Cristo. E Cristo recebe essa pessoa de volta. Cristo não fala assim, não vai sair. Uma vez que entrou, fecha a porta, que esse menino não sai mais. Não é assim. Deus, ele bate na porta e ele pede para entrar. Ele não chega chutando a porta e entrando de qualquer jeito. Ele respeita as decisões que as pessoas têm. Então, por isso que esse texto é diferente do outro. A misericórdia de Deus aqui, ela é diferente, ela respeita a decisão das pessoas. E aí a gente pensa assim, muito bem, mas e nós que não deixamos o caminho? A misericórdia do Senhor age sobre nós? Com certeza, né, queridos? Por quê? Porque a gente também faz muita coisa, a gente tenta, mas a gente não consegue agradar a Deus o tempo todo. A gente tenta, mas a gente acaba falhando em muitas e muitas vezes. E lá em Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: lembra-se da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a gente pensa assim, né? Às vezes a gente olha para as pessoas de fora e fala assim, esses pecadores, eles que fazem essas coisas. Mas e nós, queridos? A gente é diferente? Não é? Você vê que o texto ele fala assim, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. A gente lembra de falar assim, ai Senhor, mas eu fiz aquilo de novo. Ai Senhor, mas eu queria tanto ter feito isso, mas na hora eu fiquei nervoso e olha só o que eu fiz. E a gente lembra disso, mas aí ele fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada manhã. Então, dia após dia, Deus age com misericórdia com nós também, porque grande é a fidelidade do Senhor para conosco. E a gente pensa assim, nós pecamos e aí nós sofremos pelas consequências dos pecados que nós fazemos. E aí Deus ele olha a gente naquela situação difícil e ele coloca o coração dele nesse sofrimento que nós estamos passando e ele vai lá e nos ajuda nessa situação. Porque se a gente for parar para pensar, Deus poderia falar assim, então vocês estão pecando muito, então agora vocês se virem por vocês mesmos e eu vou deixar vocês para lá. Se Deus fizesse isso, queridos, a gente já teria morrido, não teria mais nada aqui, não é? Mas as misericórdias do Senhor é que faz com que nós não sejamos consumidos. E aí a gente pode pensar assim, qual seria a aplicação dessa mensagem para a minha vida? A aplicação está lá em Lucas, no capítulo 6, e eu convido os irmãos a abrir comigo, porque até então a gente viu como que Deus age conosco, e nós vimos que tem a misericórdia com aqueles que se perdem, e tem a misericórdia com aqueles que decidem sair, e Deus age com os dois tipos de pessoas, e Deus também age com aqueles que ficam também de forma misericordiosa. Mas lá em Lucas capítulo 6, no verso 36, lá no finzinho, ele diz assim, sejam vocês misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, olha só que interessante, né? Jesus, ele mostra o que é misericórdia, e quando aqueles homens vê toda a história do povo hebreu, de como que Deus foi misericordioso com eles, e aí Jesus fala assim, então agora sejam misericordiosos vocês também. Já que agora vocês sabem como é que é, então agora sejam vocês assim também. E é aí que nós entramos, né, queridos? Porque até então a gente fala assim, Senhor, muito obrigado por essa misericórdia do Senhor e tal. E o Senhor fala assim, muito bem, então agora seja você também misericordioso para com as pessoas. E é isso que acontece conosco. A gente pode pensar assim, temos 3 tipos de pessoas diferentes
que nós vamos precisar ser misericordiosos também. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e não querem saber, elas nem sabem que elas estão perdidas. Tem um texto na palavra do Senhor, diz assim, que as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão no escuro, elas tropeçam e nem sabem onde tropeçou, porque está tão escuro que nem sabem onde tropeçou. Então, e essas pessoas, elas não aceitam que elas precisam sair daquela situação, mas a gente precisa colocar o nosso coração no sofrimento dessas pessoas, para que a gente possa ir até elas e tentar trazê-las de volta para Deus, ou trazê-las para Deus, para que Deus possa salvar essas pessoas. E às vezes elas não querem, às vezes elas nem entendem que elas estão perdidas, mas se nós não tivermos misericórdia delas, nós não vamos levar o evangelho para elas. A gente vai falar assim, se ela quiser vir, vem, se não quiser, não vem. Mas não. Você lembra da primeira? Da primeira o pastor vai e pega no colo e traz a ovelha de volta. Então nós precisamos ir até essas pessoas e colocar o nosso coração no sofrimento delas, para que essas pessoas possam conhecer o evangelho e vir para Deus. Mas tem o outro tipo. O outro tipo é daquelas que já conheceram a Cristo, já conheceram o evangelho e sumiram no mundo. Esses daí é diferente. Esses daí, a gente precisa também ter misericórdia deles. E nós também precisamos colocar o nosso coração no sofrimento que eles têm. Mas a gente precisa respeitar o momento que Deus quer que eles têm que tomar essa decisão de poder voltar. E é interessante que muitas pessoas se frustram, mas elas não se frustram com Deus, elas se frustram por coisas que aconteceram dentro da igreja. E Deus precisa tratar isso no coração dessas pessoas para que essas pessoas possam voltar. E a gente precisa esperar esse tempo para que esse tempo aconteça. Mas a gente não pode desistir dessas pessoas, mas a gente precisa respeitar o momento certo que isso precisa acontecer. É diferente. E já tem aqueles que estão junto conosco. E esses que estão junto conosco que também falham bastante conosco. E esses que estão... Aliás, na família é assim, né? Na família você tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, ou tem as esposas, tem os filhos. Esse é o que mais fica com você. E esse é o que a gente acaba mais sofrendo, porque está o tempo todo. Mas é ali que tem que haver o perdão, é ali que tem que haver a reconciliação, é ali que nós também precisamos colocar o nosso coração no sofrimento do outro para poder ajudar essa pessoa na situação que ele está passando. Porque às vezes é na família que a coisa aperta, às vezes é nos membros da igreja que o negócio aperta, às vezes é ali no trabalho onde as coisas apertam, porque é onde está mais perto da gente. E é o que aconteceu com aquele outro irmão que não saiu de casa. Ele também precisava de misericórdia do pai dele. Por quê? Porque ele falava assim, e eu? Ele estava indignado, e o pai falou, fica tranquilo, filho, tudo que é meu é seu também. Você vê, o pai ele também agiu com misericórdia com aquele outro. E Deus age com misericórdia com nós, que estamos com Ele. Nós precisamos agir com misericórdia com aqueles que estão conosco também. Não é nossa função ficar julgando, condenando ou rejeitando as pessoas perdidas ou rebeldes. A nossa função não é essa. A nossa função é amar e colocar o nosso coração no sofrimento que essas pessoas estão tendo. Orar a Deus por essas pessoas para que elas possam voltar para Deus novamente. Essa é a nossa função. Nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Deus. Nós somos chamados para mostrar Deus para as pessoas e não para condená-las ou afastar essas pessoas dele. E a gente pensa assim, hoje nós podemos entender a misericórdia que Deus age para conosco. Então nós podemos começar a agir com misericórdia em relação às outras pessoas. Dessa forma nós vamos estar dando exemplo de cristão e fazendo com que o nome do nosso Deus seja conhecido em todos os lugares. Foi para isso que nós somos chamados. E quando nós entendemos como Deus age conosco, é possível nós começarmos a agir assim com as demais pessoas também. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou esses textos da Tua Palavra para que nós pudéssemos ler e podemos ver o Senhor falando conosco. E como nós somos gratos a Ti, Pai,
por tamanha misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nós olhamos durante toda a história e vemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã durante todos esses personagens que a gente viu na Tua Palavra, e nós vemos isso acontecendo na nossa vida hoje. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor ter visto a nossa vida antes de Te conhecer, e o Senhor ter tido misericórdia de nós e pegado a gente pelo colo e ter trazido para o reino da Tua maravilhosa luz. Nós somos gratos a Ti por dia após dia, mesmo quando nós às vezes tropeçamos, mesmo quando às vezes nós desviamos, mesmo quando nós entristecemos o Teu coração, nós podemos nos arrepender a Ti e o Senhor nos aceitar de volta e a Tua misericórdia ser sobre a nossa vida também a cada manhã. E Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que nós não agimos assim com as pessoas que estão conosco. Perdoa-nos, Pai, por quando nós não colocamos o nosso coração no sofrimento das pessoas que não Te conhecem e nós não queremos ir e levar o Teu Evangelho às pessoas que não Te conhecem. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós discriminamos as pessoas marginalizadas pela sociedade porque nós também não queremos essas pessoas perto de nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que quando nós vemos pessoas que saem dos Teus caminhos, em vez de nós queremos ir lá e tentar ajudar essas pessoas, nós pisamos e condenamos essas pessoas. Perdoa-nos, Pai, por aqueles membros da nossa casa, da Tua casa, em que nós também não somos misericordiosos e nós também não perdoamos essas pessoas. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, assim como o Senhor sempre demonstra a Tua misericórdia para conosco, que nós possamos demonstrar essa misericórdia para com todas essas pessoas e que o Teu nome seja louvado e engrandecido e reconhecido entre todas as pessoas através de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.